Acho que enquanto o Estado brasileiro não for severamente cobrado, né, e aqui volta a mesma questão trazida no caso anterior, enquanto as agências estatais não mudarem radicalmente a sua maneira de lidar com o processo criminal, zelando cada autoridade, seja um policial militar, um policial civil, um promotor de justiça, um juiz, um desembargador, um ministro, cada um não se ocupar do seu caso como um caso singular, nós continuaremos a ver pessoas sendo condenadas de modo absolutamente divorciado do que preconiza a lei. A respeito do que o ministro Olindo falou no caso anterior, que se aplica perfeitamente neste caso, é importante que se diga que nenhum de nós aqui trabalha contra a polícia. O que nós esperamos é que a polícia, o Ministério Público e o Judiciário aprimorem o seu trabalho. É um serviço público de altíssima importância. E dele depende a vida, a liberdade, a honra, a imagem de pessoas. Eu, inclusive, no voto, eu fiz questão de citar uma lição de um juiz norte-americano do início do século XX, da Suprema Corte Americana, o juiz Louis Brandeis, no julgamento de um caso em 1928, que já dizia o seguinte: a decência, a segurança e a liberdade exigem que os funcionários do governo sejam submetidos às mesmas regras de conduta que são ordens para o cidadão. Em um governo de leis, a existência do governo estará em perigo se não observar escrupulosamente a lei. Nosso governo é o professor poderoso e onipresente. Para o bem ou para o mal, ensina todo o povo pelo seu exemplo. O crime é contagioso. Se o governo se torna um infrator da lei, gera desprezo pela lei. Convida todo homem a se tornar uma lei para si mesmo. Convida a anarquia. O que nós queremos é exatamente o oposto disso. Nós queremos que todos nós cumpramos a lei. E mesmo o infrator da lei deve ser tratado com respeito à lei. A lei não foi feita só para bonzinhos, a lei foi feita para todos. Mesmo os criminosos possuem direitos. E o que distingue a civilização da barbárie é exatamente o respeito às leis. O governo das leis, e não o governo de homens, que podem até estar movidos por um intuito de proteção à sociedade, mas quando substituem o juízo, a racionalidade da lei pela sua própria vontade, o resultado é esse que estamos vendo. Pessoas que são jogadas no calabouço com uma prova absolutamente viciada. Ele foi reconhecido por fotografias que não se sabe como estavam na delegacia, porque ele era primário. Esse rapaz não tinha antecedente criminal. E aqui o ministro Sebastião citou algo importante. Há um componente racial presente em quase todos esses casos. Tanto neste quanto no anterior, eram pessoas negras. São elas as maiores vítimas desse tipo de ação do Estado. São pessoas que moram nas periferias, pessoas que não têm, muitas vezes, a quem recorrer. E como foi dito no caso anterior, quando a pessoa clama pela defesa, clama pela assistência de um advogado, é considerada suspeita. Veja a que ponto chegamos. É uma sucessão de absurdos que precisa ser modificada. E estamos, graças a Deus, graças a muitas pessoas, né, que estão envolvidas com esse tema, defensores públicos, policiais também, existem muitos policiais, que eu acredito que seja a maioria, que está envolvida na mudança dessa mentalidade, dessa praxe. Temos representantes do Ministério Público, do Judiciário, existe uma cruzada nacional hoje para qualificarmos a investigação criminal, para
para que possamos tornar o processo penal um palco de respeito aos direitos de todos, para que possa o processo penal condenar quem precisa ser condenado, mediante o devido processo legal e com respeito aos direitos, às garantias e às regras previstas para cada caso. Que não seja mais um voluntarismo decisório por parte de alguns que se arvoram no direito de sobreporem a sua vontade pessoal à vontade da lei. E esse é o papel dos tribunais, em particular também do Superior Tribunal de Justiça. Então, nós não estamos contra o trabalho da polícia, pelo contrário, nós queremos que a polícia seja cada vez mais respeitada. E quando a polícia respeita o cidadão, independentemente de quem seja ele, a legitimidade da atuação da polícia e do Estado se apresenta com muita naturalidade. Este não é apenas um caso, é mais um caso de tantos outros que chegam a essa corte e esperamos que cada vez se reduzam a partir de uma mudança de cultura, de mentalidade que estamos verificando ocorrer, ainda que lentamente.